Vamos ler alguns outros textos? A gente estava aqui em 2 João. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos? 5 imprudentes ficaram do lado de fora. Mas aí, assim, vamos entender, ficaram do lado de fora, legal, elas tiveram que sair para comprar, né? E voltaram e o Senhor falou assim, eu não vos conheço. Uma coisa que eu quero deixar claro, o texto não diz que essas virgens foram lançadas no inferno. Imagina, irmãos. Não pode abrir lá depois em Mateus 25, que a gente já leu. O texto termina com o Senhor Jesus falando que ele não ia abrir, né? Porque eu não vos conheço. E aí depois ele vem no versículo final dizendo, vigiai, pois não sabeis a hora e o dia em que há de haver o seu Senhor. Ponto. Não fale em ser lançado no inferno. Isso daí é uma doutrina demoníaca que muitos ministérios estão pregando, que as 5 loucas foram para o inferno, colocando palavra nas escrituras. O texto não diz que elas foram para o inferno. Mas o que aconteceu com elas? Bom, simples, elas também representam um grupo de vencedores, mas não do mais alto escalão. O grupo de vencedores que foram aquelas que casaram com o Senhor e participaram do matrimônio com o Senhor, nesse abrir de porta e entrar no tempo oportuno, essas foram as virgens que carregavam todos aqueles atributos que nós já falamos e mais os poderes. As que não carregaram são as chamadas vencedoras também, porém tardias. Perderam a maior parte, a maior glória de tudo que todo olho há de ver, irmãos. A maior glória, sim, lógico, é quando nós vermos o Senhor, quando formos glorificados, mas essas virgens prudentes que entraram para o casamento com o Senhor, já tiveram os seus corpos tomados de glória, irmãos, glorificadas naquele exato momento. É a noiva do Senhor, é o ápice de um cristão. E participaram da melhor fase, irmãos. A gente tem que ansiar, né, desejar a vinda do Senhor, sim, a gente tem que desejar o reino, mas a gente tem que desejar que os nossos olhos e corações contemplem a melhor coisa que o nosso ser pode viver. Aleluia. E a melhor coisa é estar dentro dessas portas, por sermos prudentes. Você consegue entender, sim ou não? Porque existe um galardão inteiro que eu quero, e é o que o texto vai falar aqui. Existe galardão que não é inteiro? Existe. Quer ver? 2 João... versículo de número 8. Olha isso, irmãos. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. A entrada das prudentes é para que você receba o galardão inteiro. E se eu não entrar? E se eu for imprudente ficar de fora? Irmão, vai receber galardão. Mas você nunca vai provar do prêmio completo, da glória por completo. Você consegue entender? Porque você ficou com um galardão fracionado, não inteiro e completo. Há possibilidade de eu receber bons galardões? Se eu for vencedor tardio, eu vou receber galardão? Vou, mas você nunca vai provar do maior galardão, do completo. Consegue entender ou não? Por isso que eu estou falando, irmãos, estar na núpcias com o Senhor é o que o nosso olho, meu olho antes ficava assim, ao reino, quando o Senhor voltar. Isso é muito bom, mas eu quero estar na bodas, irmão. Eu quero provar do melhor do Senhor. Você não? Você não? Sim ou não? Sim. Sim ou não, irmãos? Sim. Você quer provar do melhor do Senhor? Porque, irmãos, vai ter gente que nunca vai saber. Porque é o seguinte, ele casou e está casado. Depois tem a união do restante, né, dos irmãos e tal. Mas, irmãos, o que aconteceu nas bodas, o que aconteceu naquela mesa com o Senhor, o que aconteceu na glorificação daqueles que foram tirados primeiro, o que aconteceu naquele pequeno momento, quem provou, provou, quem não provou, não prova mais. Vão ter pessoas que vão carregar um brilho diferente, uma glória diferente. Ainda que todos no final sejam glorificados, ainda que todos no final vivam a sua eternidade com o Senhor, mas sabe aquilo que, por exemplo,
uma pessoa hoje, eu vou trazer um exemplo natural, que nessa vida provou e nós não provamos. Por exemplo, quem aqui já voou de avião? Levanta a mão. 1, 2, 3. Então, o restante, se morrer antes de voar, não sabe o que é, qual é a sensação. Você entendeu? Você não sabe se é bom, se dá medo, se não dá medo, se é gostoso, se é prazeroso. Isso serve para um monte de coisa, irmãos. Onde foi, onde visitou, o que comeu. Você entendeu? Agora imagina, isso a gente está falando de coisa terrena. Mas da glória, irmãos, a maior fatia da glória, a maior fatia não, a fatia completa da glória, não pense em abrir mão. É maravilhoso, né? Porque a gente né? O que está preparado, né? Porque foi Deus que preparou essa noiva para o seu filho. Então é algo que foge assim, chega a fugir da nossa mente, de tão maravilhoso que será, né? Exato. Né? Porque é o próprio pai que preparou a noiva para o filho. Exato. Meu Deus, é poderoso, irmãos. É poderoso. Eu quero mostrar um outro texto para os irmãos entenderem. Então, o Espírito Santo na nossa vida, ele vem como vida dentro, mas nós temos que nós temos que pedir ao Senhor, buscar com zelo, buscar incessantemente, orar. Irmãos, a sua oração tem que ser diária. Senhor, se eu não experimentei de um poder, eu quero poder. Mas a gente vai falar mais desse poder. Hoje eu vou terminar só 1h da manhã, irmãos. Eu não quero saber. Quem quiser ir embora antes que vá. Quem quiser que fique. Eu não vou interromper mais um estudo de virgens, não. Hoje vai sair tudo. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos para outro texto? Sim ou não? Bora. Olha isso que lindo. Esse texto, quando eu li, eu falei, meu Deus, isso está na Bíblia? Né? Isso está na Bíblia? Abra lá, deixa eu só consultar antes aqui, né? O oráculo. É brincadeira. Porque, irmãos, assim, eu não tô seguindo muito o caderno, então por isso que eu tenho um caderno de anotação aqui, mas eu não sei se é isso não. Mas olha isso, irmãos. É isso mesmo, ó. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. Não, acho que eu vou mudar. Eu vou mudar aqui. Só para ficar algo mais... Deixa eu ver se eu vou para outro tema. Vou deixar esse aqui, porque esse aqui é mais forte. Só um minutinho, irmão. Deixa eu ver. Peraí, tá, irmãos? Eu acho que eu vou ficar em Lucas. Eu vou ficar em Lucas, tá? Sabe por quê? É que assim, na verdade eu quero encurtar um pouco, porque senão também tem... Mas tem muita coisa, irmãos. Mas eu quero só encurtar um pouco, só para os irmãos... Só para os irmãos entenderem, tá bom? Tá, legal. Mas, bom, Everton, como que eu consigo esse poder? Intimidade? Irmã Alessandra, como que eu consigo esse poder? Porque o Espírito Santo já está dentro de você, sim ou não? Está dentro de mim, eu recebi ele vivificando, pelo menos judicialmente, por vida, nós temos o Espírito Santo, sim ou não? E o poder? E o poder, como que eu consigo? O apóstolo Paulo vai falar.
Buscai com zelo os dons do Espírito Santo. Sim ou não? Naquele texto que a Samantha compartilhou, que é 1 Coríntios, capítulo 13, não é isso, Samantha? Desculpa, pastor. 12. 12. 12 e 11. 12 e 11. Né? Mas vai falar lá, não vai, Samantha? Vai falar lá que buscai com zelo os dons, os melhores dons do Espírito Santo. Sim ou não? Seguindo o amor, buscai com zelo. Mas como que a gente consegue esses dons? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 11. Aqui está a chave, irmãos. Aqui está a chave. Amém? Para que consigamos... Lucas 11. Aqui está a chave para que consigamos o poder do Espírito Santo. Tá bom ou não? Hã? O quê? Não. Lucas capítulo de número 11, versículo de número 9 em diante. Você quer ler, Everton? Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abre-se-vos-á. Certo? Vou ler de novo. Ó, eu vos digo, a vós, pedi, e lhe será dado. O que nós precisamos fazer? Pedir, insistir. Pedir. Buscar. Quando você busca, você Encontra. acha. Então você pede, mas não fica só pedindo. Porque o pedir é algo assim, ó. Marquinhos, você pode passar para mim a caneta? Isso é pedir. Mas não para no pedir. É assim, eu peço e eu também busco. Buscar é eu ir ao encontro. E o pedir é ter a consciência que você precisa daquilo. Você precisa, exatamente. Pedir, mas não só pedir. Buscar. Bater. Ou seja, você também precisa bater. Né? Muita gente, aqui na expressão, né, que você pede, você sai decidido a algo, você sai de encontro a algo, mas quando chega, tá tudo fechado e você não bate para ver o que está de trás da porta. Medo. Isso aí é o medo. O medo de encontrar o que está atrás. O medo de se entregar no Evangelho. O medo de falar para as pessoas. Porque, irmãos, eu estou falando de várias coisas, entendeu? Várias coisas que os dons vão ser úteis nas nossas vidas. Porque assim, não é só orar, só pedir, Senhor vai me dar. Irmãos, tem que carregar essa bagagem completa. Eu tenho que pedir. Eu tenho que buscar. Eu tenho que bater. Ou seja, eu tenho que bater para que algo se abra. Bater, persistência. E exatamente. Entendeu? Ó, eu tenho que buscar. Desculpa. Aí volta a falar, né? Abrir-se-vos-á, quem bate. Porque quem pede, recebe. Você está deixando claro. Pediu, recebeu. Buscou, achou. Bateu, abriu. Mas o texto não acaba aqui, irmãos. Vamos continuar lendo. Qual é o pai dentre vocês, aqui ó, pensando como pais, que se um filho pedir pão, você daria uma pedra? Você teria coragem de, como pai, seu filho está com fome, né? Aqui está dizendo isso. Seu filho fala assim, pai, estou com fome. Você vai lá e dá esterco, dá pedra, dá qualquer coisa que não é comível para a criança. Teria coragem? Não. Ou se ele te pedir peixe, você vai dar uma serpente. Ou seja, está com fome, e aí você vai dar um animal, né? Peçonhento, exatamente venenoso, perigoso. Quem que vai fazer isso com o filho? Então, se você não vai fazer, porque o filho pediu, ou também se pedir um ovo, vai dar um escorpião. Pois, versículo 13, se vós, sendo maus, sabeis as boas dádivas aqui, ela pode ser substituída, a palavra, por dons. Vós que sabeis dos dons. Ok? Porque dádiva é presente. Ou dons, que também o dom não é um presente, né?
pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom, presente, dádiva de Deus. Então é a mesma coisa, né? Vós que sabeis dar boas dádivas, né? Até o Daniel, até anotei aqui, a palavra grega é carismatas, que vem de carisma, que é dádiva, dom, tá? Então vós que sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, ou seja, sabeis dar presentes, dons, graça aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial o dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. A pergunta é, o Espírito Santo que o Senhor está falando aqui aos discípulos, é o Espírito Santo porque ele tem duas posições, ou trazendo vida, ou trazendo poder. Aqui é a pessoa do Espírito Santo ou o poder do Espírito Santo? O poder. Por quê? Porque você... É a pessoa ou o poder? É o poder. Por quê? Porque você não pode pedir o Espírito Santo como ele tendo vida, porque nós somos incapazes de pedir isso, estando mortos. Certo. Então, se já recebemos vida e podemos pedir o Espírito Santo, isso é o poder que ele tem. É o poder. Todos acreditam que é o poder? Boa explicação do Everton. Mas tem uma outra questão aqui que é fatídica. Não é... E aí, no texto original, né? No texto original, fui atrás do texto original. Né? Aqui, esse versículo, ele não está no original como o Espírito Santo. Ele está como Espírito Santo. Esse o é um artigo que define pessoa. Então, aqui na nossa tradução, parece que a pessoa está pedindo a pessoa do Espírito Santo. Quem pedir recebe a pessoa do Espírito Santo. Mas no original está: aquele que não será o nosso Pai Celestial que nos dará Espírito Santo. Sem o O. Mas uma coisa que deixa claro que não é a pessoa do Espírito Santo. O Pai. Hã? Ele já falou. Quem falou? Aqui, ó. O Pai Celestial. Não, então, o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, mas a prova de que não é a pessoa, o Espírito Santo como pessoa... Porque ele traz os poderes das trevas aqui, né? Escorpião e serpente. Não, Não, por causa do arquivo. porque Jesus não tinha morrido e sido glorificado. Como é que alguém que pedisse a pessoa do Espírito Santo ia receber aqui? Jesus ainda estava em vida. A pessoa do Espírito Santo só pode ser entregue depois da glorificação do Filho. Depois que Jesus foi glorificado, que ele soprou o Espírito e deu vida. Aqui, Jesus nem tinha morrido. Então não pode estar falando da pessoa do Espírito Santo. Então ele está falando, quem pede encontra, quem busca acha, quem bate abre. A referência ao Espírito Santo como poder na sua vida. Não como caso, pessoa. É sobre, então? Sobre. Nesse caso, sobre. Sobre. Né? E por que é certeza de que é sobre? Porque o Espírito Santo aqui não podia vir como pessoa, porque Jesus não tinha sido glorificado. Mas a pergunta é, ele poderia vir como poder? Sim. Qual é a prova? Até dos antigos profetas também. Exato. Se a gente olhar para a antiga aliança, Elias foi tomado pelo Espírito Santo. Davi, sobre. Poder. Exato. Eles não faziam sinais, fazia fogo descer do céu. Enfim, munidos, próprio Moisés, todos esses foram munidos do Espírito Santo sobre. Então, por isso que o que o Senhor está falando aqui aos discípulos tem sentido. Se vocês querem o mesmo poder que habitava em Sansão, o mesmo poder, peça, busca e bata. Conseguiu entender, sim ou não? Agora vamos para o texto, que esse texto é cabeludo, irmãos. Agora sim. Vamos lá para 1 Coríntios. Meu Deus. Segura aí, irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Desculpa, que 11? 1 Coríntios, capítulo de... É que eu abriu aqui no 11. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Olha o início dessa carta. Olha isso. Meu Deus. Já leu aí? Ó.
Vamos lá. Podemos ler? 1 Coríntios, capítulo de número 1. Versículo de número 4 em diante. Acompanhe comigo, eu vou ler, para a gente não estender tanto. Posso ler já? Os irmãos estão aí? Ó, sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus que me foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo foste enriquecido neles. Em tudo foste enriquecido. Nele, em Cristo. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Como testemunho de Cristo, foi mesmo confirmado entre vós. Versículo 7. Olha isso, irmãos. De maneira que nenhum dom te falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso, irmãos. O qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis. Aonde, irmãos? No dia do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está falando assim, ó, que não falte nenhum dom em vós. E esse dom não é para hoje. É para que você seja encontrado irrepreensível no dia do Senhor. Quando é o dia do Senhor, irmãos? Como que pode o apóstolo Paulo estar ligando o dom ao dia do Senhor? Isso é o azeite que as virgens prudentes tinham. O que elas preparam. O apóstolo Paulo está deixando claro, ele está ligando os dons a você ser visto irrepreensível para o dia do Senhor, não é para agora. Esse é o azeite das virgens prudentes. O dom. Por que ele estaria ligando o dom para uma coisa vindoura e não para uma coisa de agora? Irmãos, os dons, buscar esses dons, ansiar, desejar por esses dons, é algo que tem que arder no nosso coração. É algo que tem que arder no nosso coração. Aí eu quero para os irmãos mostrar, né, que hoje a gente não vive. Eu vou sair um pouco daqui, deixa isso daqui para lá. Sr. Tiago. Pois não, mestre. Um detalhe na questão que nós lemos o texto anterior, foi de Lucas, né? Perdão, eu passei batido. Vai lá. Não, mas não deu oportunidade para ninguém, né? Não, mas está dentro disso daí. Porque assim, não é só falar, Deus, eu quero dom. Exato. Porque no texto de Lucas, o filho está pedindo algo específico do pai. Pão e peixe. Pão e peixe. Não está falando, estou com fome, dá qualquer coisa para mim comer. Está sendo específico no que está pedindo. Né? Não é só pedir dom. No geral, né, pai? No geral, quero dom. Não. Por isso que Paulo fala, buscais os melhores dons. Ou seja, você tem que analisar, né, e ver o que você vai pedir. E ter um objetivo norte. Saber o que você está pedindo. Né? Amém, pai. Meu Deus. Né? Não é geral, né? Senhor, me dá dons. Para quê? Né? Mas vai lá depois, leia em Coríntios, a Sam me deixou o texto, vai lá, veja os dons. Inclusive ele vai falar lá, o apóstolo Paulo. Você vai dar conta, né? E veja, você vai dar conta. Né? Aonde o seu nível de maturidade te permite aí. Eu comentava com a Fá, né? Se tem uma coisa que eu estou pedindo muito ao Senhor em dom, porque eu pedi, irmãos, assim, eu não tenho dúvida que pelo menos uma fagulha desse dom eu carrego. Eu não tenho dúvida que pelo menos uma fagulha, tendo em vista a vida dos cristãos hoje em dia, né? Eu sempre falava para ela, desde antes de conhecer o pastor Anderson, eu falava para ela os dois dons que eu achava, assim, com o meu entendimento cego, mas eu achava bonito, porque eu achava que o dom era para isso, né? Quais eram os dois dons que eu falava, meu amor? Você lembra? O dom da palavra, né? Da ciência, né? E o outro, discernir espírito. Então na verdade era 3, aí tinha mais um. É verdade, tinha o de discernir os dois. O da palavra, né? E o de Discernir espíritos.
Mas eu tinha um também que eu falava que realmente é um dom que arde no meu coração, que é o dom da cura. Então, o dom da palavra, o dom de curar e o dom de discernir espírito. Era assim, o que eu achava... E assim, eu não tenho dúvida de que o Senhor me agraciou com questão de estudo. O meu dom, porque o apóstolo Paulo também diz uma coisa, irmãos. Os dons podem ser aperfeiçoados. Não é que você recebeu o dom e está tudo certo. À medida que você vai amadurecendo, você vai avançando. Tá? Então, mas eu falava, Senhor, como eu quero poder ensinar a sua palavra, ter um pouco de didática de ensino. E assim, eu vejo numa autoanálise que o Senhor me agraciou com isso. Hoje eu amo as escrituras, amo ensinar, amo falar da palavra, enfim. Mas o da cura, o discernir espíritos, já tive alguns momentos em que realmente houve assim uma clareza de espírito sem que a pessoa abrisse a boca. Mas é o que eu falei, talvez é um dom que realmente eu consegui acessar, mas que eu não amadureci, né? Mas o que o pastor antes falou é claro. Eu não tenho que sair só, Senhor, me dá dom. Não, eu tenho que ser específico. Se você quer, por exemplo, ter o dom de cura, pai, eu quero o dom de cura. Por quê? Porque eu quero curar. Porque eu quero no seu nome, e eu vejo que tudo... Exatamente. Eu quero... E aí, assim, até o apóstolo Paulo vai falar, né? Porque depois desse versículo, ele vai falar sobre o dom da língua. E aí ele vai falar assim, que é um dom maravilhoso, mas que ainda acima da língua, que todos profetizem. Porque a língua, se você ainda fala em línguas, mas não há quem interprete, não está servindo de nada. Você está edificando a si mesmo e o outro está ficando sem ser edificado. Porque o que fala em línguas edifica a si mesmo, não é isso? Mas que todos profetizem. O que significa isso? Todos sejam portadores da profecia, da palavra. Todos liberem palavra. Você ia falar, ou você? Alguém ia falar? Eu ia falar que também o detalhe do dom é que ele não é limitado, né? Não é limitado. Ou seja, e daí que vem o aperfeiçoamento. Quanto mais prática, mais perfeição. mais você tem uma sensibilidade. Exato. E aí o que eu falei para você, pode perguntar, Sammy, antes de eu... Não, pastor, pode ir. Não, pode perguntar. Eu lembro aí um estudo que os... Pode falar. Eu lembro de um estudo que os pastores falaram a respeito sobre o espírito. Aí lendo aqui... O espírito capacitando? Uhum. Né? Aí vendo, claro, que estudando até, e mais o versículo em Lucas que nós lemos, que Jesus não tinha sido glorificado ainda, após ele ter sido glorificado, né? Aí veio os dons, etc. Mas eu lembrei do estudo que vocês falaram assim, que tipo assim, que tem essa parte assim sobre o sobre, né? Sim. Que a gente pode curar e depois ele sai. Só que assim, o Espírito não fica em nós. Eu entendo assim, sabe, que é uma manifestação, eu entendo sobre isso. Mas assim, se é para nós buscarmos os dons, e Paulo fala que é para andarmos em espírito, né? Então, ou seja, como o Everton falou, então isso não é para ser limitado, né? Não é tipo assim, só para ser o espírito vem e pousa e depois sai. Porque senão, tô falando que é uma questão, sim, né? Que foi que tá sendo aqui, tá vindo aqui para mim. Então, para mim não faz sentido eu buscar isso, ele vir sobe, depois sair, exato, sendo que eu preciso ter um pouco mais de azeite para lá nas bodas. Exato. Ou não se acomodar. Exato. Ou não se acomodar. Agora você falando que ele vai... Qual que é a palavra? Que ele vai se aperfeiçoar. Sim. Então, ou seja, o Espírito tem que estar sobre. Tem. Nós temos que andar em Espírito, como Paulo fala. Isso. O andar em Espírito, ele está ligado mais à sua vida de santidade, né? Ele não está falando do poder, né? Mas, obviamente, para você acessar o poder, você tem que estar em Espírito. Fala das 10 virgens, mas também, é isso que eu estou tentando sim, associar. não, sim, o seu raciocínio está perfeito. Na verdade, a gente não tem que realmente, funcionou, agora veio e saiu. Não, né? Realmente a gente tem que caminhar aperfeiçoando esse dom. Não se acomodar. Ter realizado duas e detalhe, exato, e outra, detalhe, como ele é um poder para ser utilizado na era vindoura. Hoje, por exemplo, é um exemplo, tá, irmãos? Hoje eu sou portador do dom da palavra, né? do dom do conhecimento, né? da sã doutrina, ou então do dom da língua. Então eu já tenho azeite para a era vindoura, tá tudo certo? Não, irmãos.
Busque, quanto mais dom você buscar, melhor. Porque se ele é poder para a era vindoura, você está realmente acumulando poder para ser utilizado lá. Porque sabe o que a palavra fala, irmãos? E a gente vai ler aqui, por isso que eu falei que ia ficar um pouquinho extenso. Mas eu preciso concluir, porque senão vai quebrar esse mover, sabe? Pelo menos dentro de mim, eu não quero quebrar. Mas assim, a palavra vai dizer que naquele dia específico, né? Seria não na troca, né? No findar dessa era para a era vindoura, para a era do reino, né? No findar da era da graça para a era do reino, a palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Irmãos, senhores, a palavra diz que velhos, né? Pessoas velhas, profetizarão, sonharão, novos, crianças terão sonhos proféticos, falarão línguas, profetizarão. Então o Espírito derramado, nessa época, não vai ser novidade. Só que tem uma coisa, pessoas vão estar tomadas do poder, porque o que acontece no reino? Quem vem para a terra? O Senhor. O que ele vem fazer na terra? Reinar, governar. Aí o Espírito Santo, o Senhor Jesus quando vem, a palavra diz que ele vem com glória, irmãos. Ele vem com glória e poder. Quando ele vem, todo mundo recebe um banhar do Espírito Santo. Pessoas vão estar fazendo coisas que elas nem imaginam, nem entendem. Mas não é dessas pessoas que estão só... Imagine, irmãos, por exemplo, o Lucas, ele é um santo, um cristão, que no tempo que o Senhor Jesus vem, o Espírito dele, o poder dele é derramado, o Lucas nunca manifestou nada, por exemplo, na vida dele. Isso aí serve, por exemplo, vamos falar de uma coisa, de um dom que o pessoal mais fica apertado ali, que é o dom de línguas, né? Esse negócio, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que fica, né, até... A própria Fabi já falou inúmeras vezes, até de chateado, frustrado, enfim, né? Porque é o dom manifesto. Mas assim, eu vou quebrar isso hoje, irmãos. Eu vou quebrar de verdade esse negócio hoje. Mas vamos falar desse dom. E aí vamos supor que o Lucas nunca falou em línguas. Muito provável que no dia do Senhor, por conta da glória da vinda do Senhor, ele comece a falar em línguas. Mas se ele não entende o dom, para ele não vai estar entendendo nada. E quem está vendo está entendendo menos. Mas o portador do poder sabe o que ele tá fazendo. E eu acredito, irmãos, eu vou além. Isso está chegando agora para mim, pelo Espírito. Eu acredito que os que portam o dom, se não portavam o dom da revelação da língua, na hora, por saber o poder que está carregando, vai saber tudo que o Lucas está falando e louvando ao Senhor com as suas línguas estranhas. Porque não pode mais ficar oculto. Se você carrega o poder, e o Senhor Jesus procura essas pessoas para reinar. Quem sabe do que está carregando, não quem não sabe. Eu estou aqui, mas não sei o que está acontecendo. Não, Jesus quer o que sabe. Porque o que sabe, esse aí é o que serve. Você está entendendo, sim ou não? A gente vai ler textos agora, né? Mais alguns textos. Vamos lá ou não? Vamos para... Pastor, então só para concluir a minha dúvida. Então, os dons, ele não é para ter e ficar sob e depois sair. Não sei explicar. Não estou conseguindo explicar. Mas tipo assim, não é mais para ter como na era da lei, então, na Isso. época da lei. É para estar e se manifestar. Isso. Você precisa ser um portador desse dom. Né? Antes o nosso conceito o dom vinha capacitar, vinha embora, mas isso é porque a gente é crente fraco, irmãos. Porque para um crente maduro, eu estou falando de quem já amadureceu. Eu ainda não me incluo nesse grupo. Não talvez no que eu gostaria. Mas os dons agora no tempo da graça ainda são revogados. Né? Sim, o que foi dado... Não é pedido de volta? Não, então, mas o que eu acho que eu entendi da Samanta, né? Então eu entendi errado, porque o que eu entendi da Samanta é o fato assim, paizão, não dele tirar o dom, mas sim do poder, tipo, hora funciona, hora não funciona. Isso. Não de tirar, entendeu? Isso, né? Isso pode acontecer também. Sim. Então, mas assim, só acontece exatamente antes, isso aí é algo meu, tá, irmãos? Só acontecia no passado essa questão de vir capacitar e sair porque o Espírito não habitava. Então, o Senhor ele tinha algo para fazer através da vida do Lucas. Como fez, por exemplo, com Moisés.
Então eu tenho que capacitar. Ou na vida, por exemplo, lá de Sansão, eu tenho que dar força para o Lucas, para ficar mais fácil para os irmãos, que os irmãos conhecem mais, talvez, a passagem de Sansão. Então, o Espírito vinha, tomava o Lucas, e aí o Lucas tinha a força de um exército inteiro, mas assim, acabou o propósito de Deus, saiu fora. Só que veja bem, agora que nós temos o Espírito Santo dentro, e que os dons, a gente tem a luz de que é algo que a gente vai ter que ter como reserva para a era vindoura, a gente já começa a praticá-los nessa vida. Só que não como uma faísquinha que acende e apaga, acende e apaga. Porque o que o pastor antes falou é verdade, os dons são irrevogáveis. Então, o apóstolo... de aperfeiçoá-los. Isso. Quanto mais prática, igual o senhor falou. Quanto mais atividade. Lá eles vai estar mais intenso. Porque é poder. E o que acontece com o poder? Vamos pensar em super-herói? Quanto mais poder, quanto mais ele descobre o seu poder, a sua fonte de poder, mais inabalável ele é. Então, assim, se ele não conhece o seu poder ainda, tem várias histórias, né? Aí, o Marquinhos que gosta disso, né? De super-heróis. Meu, se ele não conhece ainda, ele está conhecendo o seu poder, ele ainda está limitado, às vezes até perder uma batalha. Mas quando ele conhece o poder, ele sabe até onde ele pode ir, irmão, nada para. Então, o dom é isso. Só que é isso que eu estou falando para os irmãos, que a gente está longe. Porque a gente tem tratado os dons como uma coisa irrelevante. Da igreja primitiva até hoje, essa questão de dons não se vê mais, irmãos. Não. A gente precisa ter maturidade para lidar com os dons. Maturidade. Porque, por exemplo, os discípulos que caminham com Jesus, eles viram Jesus chegar para o paralítico e dizer, levanta e anda. Sim. O que acontecia? Ele levantava e andava. Não. E aí agora os discípulos de Jesus, Pedro e João, estão no caminho do templo e tem um coxo lá. E aí eles falam assim, a gente não tem prata, não tem ouro. O que a gente tem, a gente vai te dar. Levante e anda. E o coxo levantou e andou? Sim. Não. Não, exato. Sim, no ato não. No ato não, por Sim. isso que a gente precisa ter a maturidade. Exatamente. Não, você vai levantar. Sim. Porque eu sei que o poder de Deus está sobre a minha vida. Aleluia. E o dom de Deus está sobre a minha vida. Aleluia, sim. E o que eu carrego, você vai andar. Amém. Sim. Tem que ter essa maturidade. Né? Glória a Jesus. Então, assim, a gente precisa ter essa maturidade na hora de exercer os dons. Saber que o dom está sobre a sua vida, né? E que você tem a autoridade de usá-lo. Amém. Né? É outorgado por Deus, né? E aí, assim, muitos, a princípio, eu falei, levante e anda, o coxo não andou. E ir embora. E aí ele vai embora. Se frustra. Exato, exato. Se frustra. Exato. Ele não ora mais. E não ora mais. E ainda Não ora fica com mais. medo. Isso Exato. não é pra mim, né? Mas por Exato. causa da maturidade, do relacionamento que ele tem e da certeza do que ele carrega, fala assim, não, você vai andar. Vai andar. Dá aqui sua mão. É a maturidade que o senhor está falando. A gente precisa carregar isso. Top. E justamente por isso a gente ia ler esse texto e vamos ler. Amém. Tá vendo? Irmãos. Só que a gente vai ler em uma outra esfera. Mas é esse texto, tá? Tá na live. Atos capítulo de número 2. Tá não? Atos. Atos 2. Eu vou fazer... Hã? Não, eu vou pegar de antes, porque eu quero que os irmãos entendam. Só que eu vou fazer uma leitura bem corrida, tá, irmãos? Tá bom? Amém. Os irmãos tranquilos? Já excedeu o horário. Se vocês quiserem ir embora, irmãos. Mas eu, se eu fosse você, eu não iria. Eu, se eu fosse você, eu não iria. Embora também. Amém? Vamos fazer uma leitura corrida, então? Atos 2, versículo de número 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Viram sobre eles quem? Foram vistas quem que viu essas línguas pousando sobre cada um? Ele está falando assim, ó, e foram vistas por eles línguas.
repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo... Ó, imagine esse momento, irmãos. Eles estão na casa, certo? Aí se ouve um vento, né, com ímpeto, com força, e nesse momento se vêem línguas de fogo pairando sobre a cabeça de cada um. E esses que estão as línguas pairando sobre a cabeça, línguas de fogo, poder, né? Aqui está falando de poder. E eles foram cheios do Espírito Santo. 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa a multidão, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, existia vários povos, era povo judeu, mas cada um de um lugar, que falava cada um tipo de idioma, e aí eles estão ouvindo o que estes estão falando na sua própria língua, cada um na sua língua de origem. Ó, todos pasmavam-se e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: como assim? Por quê? Não são estes galileus, todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um nas nossas próprias línguas em que somos nascidos? Partos e medos e elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, estrangeiros, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Meu, eles estão vendo testemunhas, as pessoas falando da grandeza de Deus na língua deles. Homens galileus. Versículo 12. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo um para os outros: o que isso quer dizer? Eles estão falando das coisas, eles estão falando das grandezas de Deus. Mas o que isso quer dizer? O que esse movimento quer dizer? Não entenderam. Não entenderam o movimento. E outros, zombando, agora não é só o que não entendeu. Aqui é um grupo de zombadores que também estavam vendo. Diziam: estes estão cheios de mostos. Ou seja, estão cheios de vinhos, estão alegrinho, tomaram um pileque e estão falando um monte de abobrinha. O meu está embriagado. Está embriagado. Olha isso, irmãos. As pessoas que estão vendo a glória, estão vendo o poder, é isso que eu estou falando que vai acontecer na era vindoura. Quando o Senhor vir, o poder dele será derramado sobre toda a carne, mas vai ter uns que não vão entender e vão ficar assim, ó. Mas o que é isso? E outros vão falar assim: eles estão bêbados, eles estão loucos, isso aqui é coisa irreal. Na verdade, a gente acha que entrou na Matrix e tá. Mas não, irmãos, vai ter aquele que é o portador do dom, que é aquele que tem o discernimento do dom e a maturidade do dom. E esse aqui, nesse momento, era o apóstolo Pedro, que se levantou aqui para falar com esses, ó. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé. Olha a posição de Pedro, irmãos. Pedro já se coloca de pé diante deles. Essa é a posição de maturidade. Não, peraí. Ele se colocou, não, com os 11. Então, Pedro e os 11 se colocam de pé. Ele levanta a sua voz. Isso aqui é sinal de autoridade, irmãos. Pedro vira para aqueles dali que estão zombando e vai falar agora, ó, em alta voz. E disse-lhes: homens judeus. Imagina Pedro falando, a autoridade de Pedro. E todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Meu, Pedro aqui tomou lugar. O Espírito Santo tomando Pedro, porque todos estão escutando na língua, né? Imagina. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto
É o que foi dito pelo profeta Joel. Se vocês forem lá em Joel capítulo 2, também por coincidência, vai ter essa profecia. E nos últimos dias, olha o que eu estou falando, ó, os últimos dias, diz Deus, o seu espírito derramarei, aqui do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima do céu, e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue. De que tempo nós estamos falando disso, irmãos? A lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e persistência e presciência de Deus, pretendes crucificar e matardes pela mão de injustos, ao qual Deus ressuscitou. Solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com um juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para se assentar sobre o seu trono. Está vendo que ele está trazendo eu estou lendo aqui corrido, irmãos, mas ele está trazendo toda a imagem do trono, exatamente, ó. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, e que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouves. 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha destra ou à minha direita, até que ponha os inimigos por estrado dos seus pés. Saiba, pois com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram, Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro, porque agora eles tiveram luz. Isso que vocês estão vendo, traz todo esse contexto aí, do Senhor que vem da linhagem de Davi, que se assentará no trono, que morreu, que vós entregastes ao vitupério, à morte, mas que morreu, ressuscitou, e hoje, pela promessa de Deus, carrega o Espírito Santo, e é esse poder que vem sobre nós. E aí eles perguntam, o que faremos? Compungiram-se os seus corações, e ele pergunta, e o que faremos então, irmãos? Aí disse Pedro, arrependei-vos, cada um, e seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito. Recebereis o dom. Eu estou mostrando para vocês receberem o poder. Aleluia. Mas vamos lá, porque a promessa vos diz,
respeito, porque aqui, irmãos, nesse texto, o dom está falando de duas vertentes, da pessoa e do poder. Aqui eles estão recebendo a pessoa do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, tá? Com a pessoa ou o poder, por isso que ele veio trazendo toda essa historinha para que eles recebam pessoa e poder. Vocês vão ver. Porque a promessa de Deus vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos... Ou seja, eles continuaram no ensinamento dos apóstolos. Na comunhão. E também no partir do pão e nas orações. Eles não se distanciaram disso. Em toda alma havia temor. E muita... Olha isso, irmãos. Como eles não se desviaram do que os apóstolos ensinaram, nas almas haviam temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os apóstolos continuavam, maravilhas, sinais, poder. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em... Então eles tinham tudo em comum. O que os apóstolos faziam, eles faziam. E vem, olha isso, irmãos. Agora vai começar a explicar por que a gente está saindo dessa doutrina de placa. Ó. Eles vendiam suas propriedades, repartiam os bens segundo cada um havia de ser necessário. Eles estavam tão tomados pelo poder de Deus que eles estavam deixando casa para trás, estavam vendendo, estavam repartindo, estavam... Você consegue entender a caminhada? E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Irmãos, isso deixa claro que quando o poder e a busca não cessa de vir almas, não cessa de acontecer esses milagres. A multiplicação, irmãos, eu falava ontem com o pastor Anderson, embora nós carreguemos uma palavra diferenciada de todo o cerco aqui da cidade, irmãos, começa a olhar, isso eu estou falando para a vergonha nossa, irmãos. Começa a olhar o nosso ministério, eu não estou falando de ministério por placa, porque para a glória do Senhor nós tiramos isso. Começa a olhar o nosso ministério pessoal. Responda você mesmo. Ele tem crescido ou diminuído? Crescido. Diminuído, irmãos. Crescido. Porque nós temos... Diminuído. De pessoas. Tá. Tem diminuído. Isso é sinal de que a gente está longe, irmãos. Porque esse poder, essa questão dessa busca, essa questão dessa entrega, tem ficado de forma preguiçosa e oculta nas nossas vidas. Porque quando eles viveram essa manifestação e ficavam nas casas e falavam da palavra, e os apóstolos, sinais, maravilhas, irmão, o Senhor acrescentava e acrescentava. O que tem acontecido? Os irmãos entrou nesse sistema mentiroso da igreja, de eu vou para o culto, volto para o culto, volto para o culto, vou para o culto. Mirrou a igreja, irmãos. Hoje em dia até o ímpio não quer saber de igreja, porque os testemunhos dos irmãos são maus aos olhos do mundo. Mas não era para ser assim. Se nós carregássemos poder, autoridade, era para as pessoas quererem Cristo. As pessoas querem ficar longe de Cristo, porque parece que a vida piora. Os crentes estão cada vez mais desanimados, mais enfermos, ruins de vida, financeiramente, conjugalmente, tudo. Então o cara que está no mundo está falando, eu vou trocar isso que eu tenho hoje para ficar ruim. Porque isso foi negligenciado, irmãos. Roubaram isso de nós. Pode falar, Sandra. Em um vídeo que eu vi de um missionário, e ele mesmo fala, né? No começo eu fui até um pouco contra no que ele falou, mas vendo depois a luz, isso faz sentido, né? Que onde ele vai, ele ora, ele cura, né? Fala assim, nos encontros que eles têm na rua, eles têm essa manifestação. E ele fala assim, que não tem como você pregar Cristo se você não manifestar isso, porque Cristo fazia isso, e ele mesmo falou. Que faríamos obras até maiores do que então, ele. assim, não tem como você falar de Cristo, você viver Cristo, se você não manifesta isso. Exato. Assim, você não pode ter nada, você pode, não ter nada,
material. Mas se você manifesta esse poder, então, ou seja, tipo assim, vendo isso, sabe, que o pastor trouxe à luz, ou seja, não é só a gente... Claro que é a palavra, óbvio, que é ela que nos alimenta, mas se eu não manifesto esse poder... Mas o manifestar, por exemplo, até da palavra já é algo. Porque é o seguinte, você vê, aqui a gente está reunido em comunhão com a Bíblia, mas o que você tem passado de Cristo pela palavra ao mundo? Porque tudo começa realmente pela palavra. Tem que testificar, né? Isso mas que tem você que está... realmente, exato. Né? Quantas oportunidades que a gente não perde de realmente semear a palavra no nosso trabalho, na nossa família, eles não estão vendo mais poder, irmãos. Parece que a nossa vida, de verdade, eu olho para a minha vida, eu estou falando a minha. Sabe, eu falava para irmãos, por exemplo, tem gente que está recebendo uma visita em casa. Os irmãos já viram eu pregando sobre isso. Está recebendo uma visita em casa, que às vezes há muito tempo não te viu. E aí, olha como você sai para ir para o culto. Ou sair, irmãos, pelo amor de Deus, que isso seja quebrado na sua vida. Porque da minha foi. Ah, irmão, então não vai dar para mim ficar agora na reunião, porque hoje eu tenho culto. Irmãos, que vontade que ele que não cultua vai ter. Irmão, você tinha que sair de lá e falar assim, irmão, não posso ficar, porque aonde eu vou tem poder, tem riqueza, eu vou estar na comunhão com os irmãos, para a pessoa falar assim, cara, que lugar, e você sair feliz e voltar melhor, para a pessoa falar assim, aonde ele foi? Eu quero, mas a pessoa sai mal-humorada, acabada, prostrada, porque hoje o que ela vem buscar na igreja é uma palavra, porque tem que achar na palavra uma palavra de cura, de libertação, e aí volta pior. E aí que vontade que aquele que está te assistindo vai ter, se nós somos cartas ao mundo? Prostrado no trabalho, prostrado na família, prostrado, que eu digo, não é no sentido de adoração, é prostrado no sentido de derrota. Temos que virar, por isso que eu estou falando, irmãos, essa palavra é para maturidade, para a gente crescer. Porque a gente tem que começar a olhar o nosso posicionamento e falar, realmente, se eu volto naquela pergunta que o pastor fez no início, eu realmente quero estar casado com o Senhor, prostrado, ele não procura uma noiva prostrada, no sentido de derrota. Ele procura uma noiva que chega e faz o que Pedro fez. O pessoal estava falando, o Pedro já falou assim, você dá licença, que agora quem vai falar aqui é o Espírito do Senhor. E é assim, resultado disso, 3.000 almas. Tem que testificar. Então, no mínimo, se você trabalha com 10 pessoas ímpias, porque Pedro conseguiu num ato de poder 3.000, você tinha que ter ganhado todo mundo no seu trabalho. Eu estou falando por mim também, tá, irmãos? E esse poder tem a ver com ousadia, né, pastor? Com autoridade, maturidade, ousadia. Também não é sair falando o que o Espírito não está falando para você falar. Então, o dom realmente é algo que você tem que buscar. E aí, eu voltando até naquela questão de eu buscar, uma coisa que eu tenho pedido muito para o Senhor hoje, paizão, com um dom, eu falo, Senhor, então aumenta a minha fé. Porque eu estou fraca de fé, porque a fé também é um dom. A fé no sentido não da fé, a fé também é um dom que nos justifica, que é aquele presente que a gente ganhou para confessar ao Senhor. Mas a fé de acreditar que é possível ir além. Então eu tenho pedido, sabe, Senhor, me acrescenta fé. Só que eu estou orando, estou buscando, assim, ainda estou amadurecendo. Irmãos, eu tenho certeza de que eu vou chegar lá. Não por minha glória, pela glória do Senhor. Mas vamos continuar aqui, só para a gente ver que, os dons, você vê, dom manifesto, poder manifesto, e aí entra no texto que o paizão falou. Quem conhece carrega o dom, não os que estavam sassaricando lá, e o que está acontecendo? Porque o reino vai ser pessoas como Pedro. Olha o que aconteceu. E Pedro e João subiam junto ao templo a hora da oração, 9. E trazido um homem era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. Olha para você ver, irmãos, coxo de nascença. Que é um problema, porque se a pessoa andou e não anda mais, ainda você fala, não, vai lembrar até como anda, talvez é mais fácil de curar, né? Ele andava e teve um acidente, agora não está andando, mas, por exemplo, eu vou até pegar como exemplo um aluno que você tem aí, que é o irmão Paulo, né? Que teve problema, acidente, tem todo o problema de locomoção, talvez curar ele anda, né, de um jeitinho frágil, mas anda. Mas e pegar um que nunca andou? Ele nem conhece o que é andar. Foi o que o pastor Anderson falou no estudo passado a respeito da fala. Né? Um menino que é uma criança que é criada no meio de pais surdos e mudos, ele não vai saber outro som, e ele não viu ninguém falando, ele não vai saber outro som do que som de objetos e animais. Não vai saber, porque ele nunca
Falo, agora imagina chegar num menino desse e abrir a fala do menino. Ou melhor, né? Circuncidar ele na questão da fala. Tirar a incircuncisão do lábio. E ele começar a falar sendo que ele nunca ouviu uma palavra. Isso é poder. Não é ele entrar na escolinha, alfabetizar, aí ele vai conseguir, porque nós conseguimos. Se ele não é surdo e mudo, ele vai passar pelo que passamos. Mas se você chegar e falar assim, ó, já que está atrasada a fala, vamos supor, um menino aí que tem 15 anos e nunca falou, mas ele não é surdo e mudo. Você chegar com dom, poder e autoridade, que abra agora a fala e ele começar a falar. Palavras audíveis. Isso é dom. Entendeu? E aí aconteceu isso com Pedro. Paulo não, Pedro. Coxo desde o ventre. O qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhes que dessem uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha que uma pessoa que carrega um dom e uma autoridade fala, olha para mim. Ele falou, olhai para nós. Ou seja, imagina o que aconteceu aqui, irmãos. Não é um dom assim, ó. Em nome do Senhor Jesus, seja curado. Não. Sabe? Vou pegar no Lucas aqui, ó. Por exemplo, Lucas né, é um necessitado de cura, um paralítico. Senhor, que o Senhor venha e faça conforme a tua vontade. Não é assim, ó, Lucas, olha para mim. É isso que ele fez. Olha para mim. E ele fitando os olhos em Pedro, ó, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olhai para nós. Olhou para eles, ele, esperando receber deles alguma coisa, porque você não está entendendo, você vai olhar para mim. Mas o objetivo é você olhar para mim. Não é você ficar de cabeça baixa, olha para mim. E disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que ele tinha? Ele vai falar em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta e anda. Ou seja, ele está entregando aqui a pessoa do Espírito. Ele está evangelizando o coxo ou ele está trazendo poder? Poder. Poder. É óbvio que por conta da manifestação do poder, até pessoas são tocadas. Mas ele olhou e falou assim, ó, levanta e anda em nome de Jesus. E aí é o que o pastor falou. Ele andou? Não, inicialmente não. Mas o poder que Pedro carregava era tão certo dentro dele que ele falou, vai andar. Porque ele nunca tinha andado. O cara não sabe o que é andar. Ele é cego? Ele é cego? Não, ele é coxo. Ele já viu as pessoas andar, mas ele não sabe como faz. O que Pedro fez? Vou te ensinar. Só que o curso vai ser bem rápido, porque é pelo Espírito. Não é algo que você vai ter que pegar e ir numa fisioterapia. Não, irmão. Deixa eu te ensinar. Primeiro você firma os artelhos aí, firma. Firmou? Tá sentindo o chão? Sai andando. E ele andou. E ele saltou, né? Andou, saltou, pirulitou, enfim. Isso é poder. Eu vou compartilhar o último texto com os irmãos, porque, irmãos, não vai dar para chegar, eu sei que a hora avançou, mas assim, não vai dar para chegar onde eu queria. A gente vai sair dessa questão da parábola das 10 virgens depois, mas eu quero compartilhar um outro texto de poder, não pelo Senhor Jesus, porque eu tinha um monte para mostrar do próprio Senhor Jesus e tal, mas eu quero mostrar em Atos também. Vai lá para Atos 19. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Amém. Olha isso, irmãos. Uma pessoa que carrega o poder do Senhor. O poder do Senhor. Ela é capaz de destravar, sim, na vida de outras pessoas, a manifestação do Espírito. Atos, no capítulo 19, versículo de número 6. Ou melhor, 4. Não, 4 não. Deixa eu ver, peraí. Não, vou pegar do 1. Ó, 19:1. E sucedeu que enquanto o apóstolo estava em Corinto, E sucedeu que enquanto Apolo, que apóstolo, Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós o Espírito Santo quando creu? E eles disseram:
nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. O apóstolo Paulo estava falando assim, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Olha o que eles falaram. Não mudou nada, eu criei, eu nem sabia que tinha o Espírito Santo, o que é esse? Qual é a necessidade desses irmãos, irmão? Qual é a necessidade deles se eles estão respondendo? Eu nem sabia que tinha Espírito Santo. Eles precisam conhecer, ver. Certo? Não, o apóstolo Paulo não vai deixar eles sem isso. Perguntou-lhes então, em quem sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João. Paulo disse, certamente, João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que creu, que cresce no que após ele havia de vir. Isto é, Jesus Cristo. João fez certinho. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora, versículo 6. Vocês precisam saber o que é o Espírito Santo. Impondo-lhe as mãos. Paulo impôs as mãos. E veio sobre eles o Espírito Santo. Falaram línguas e profetizaram. E estes eram ao todo 12 homens. Eu imagino, o apóstolo Paulo falou assim, você quer conhecer o Espírito Santo? É desse jeito assim, conheça o Espírito Santo agora. Pá! Eles já começaram a profetizar e falar em línguas. Isso é poder. Isso é poder. Amém, irmãos? Então, só voltando, para a gente concluir a mensagem da questão das virgens, tá? Tem outras coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, só que daí, aí vai à noite mesmo. Eu brinquei no negócio de madrugada, mas, irmãos, nós precisamos desejar por esses poderes, por esses dons, pedir, buscar. E quando eu digo dom, eu digo coisas que estão erradas na nossa crença mesmo. Porque se a gente realmente quer ser a noiva, a gente realmente quer vencer, quer ficar com o prêmio maior, irmãos, olha, eu orava, eu acreditava, irmãos, deixa eu tirar aqui, eu acreditava que eu orava até certo, sabe? Às vezes eu ia orar, os irmãos vêm no grupo, a nossa oração já era até diferente dos irmãos, talvez de que a gente aprendeu na Assembleia, porque a gente vira e fala assim, né? Seja curado no nome do Senhor Jesus, já dou graças. Isso é muito bom, irmãos, né? Porque mostra que a gente tem a certeza, mas a verdade é que a gente ainda não está operando dom nenhum. Estamos fracos ainda, irmãos. O caminho é esse. Mas, irmãos, eu creio de verdade, com todo esse tempo, eu creio, e o momento há de ser, assim, oportuno, de começarmos, nem que seja, e assim, já que o dom ele vai se aperfeiçoando à medida de que nós vamos tendo fé, irmãos, chegou a hora da gente ter coragem, de pegar realmente pessoas e sair. Senhor, por exemplo, eu quero o dom da cura, eu gosto do dom da cura, né, um dom que eu acho necessário, importante como poder para a era vindoura, então amém. Chegar numa pessoa que seja, irmãos, uma pessoa que não tem um pedacinho da orelha, eu falo assim, Senhor, restitui a orelha dele agora. Então não tenho fé para isso, eu curo gripe. Não tenho fé para isso, eu vou curar uma encravada, mas eu vou curar alguma coisa. Até eu chegar num ponto, irmãos, que eu vou falar e o morto vai levantar no nome de Jesus. E você sabe aonde que está o erro? Eu pensando e meditando comigo. Aonde está o erro? Eu falava, Senhor, aonde está o erro? Por que a gente não faz? Porque nós estamos procurando os dons em nós. Eu não sei você, mas para alguns irmãos que eu perguntei, os irmãos têm dito, eu procuro o dom em nós. Em que sentido? O Espírito não dá o dom? E aí quando você vai exercer, você procura em si mesmo. Só que o problema é que se você não está num dia bom, se você realmente tem essa oscilação de fé, o que acontece? Na hora da oração sai frouxa, sai murcha. Na hora da profecia sai frouxa, sai murcha. Mas irmãos, não é que nós não temos que procurar o dom em nós. Porque, por exemplo, as pessoas até carregam esse chavão. O nome de Jesus tem poder, sim ou não? E ele tem? Sim. Só que ele só tem poder pela pessoa do Espírito Santo que carregamos dentro de nós. Só por isso que ele tem poder. Porque nós acessamos a pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Porque se o nome em si, só pelo nome, tivesse poder ao poder de curar, por que todas as vezes que você falou em nome de Jesus seja curado, não foi curado? Então o nome não é autossuficiente. Existe poder no nome de Jesus, porque nós fazemos tudo pela graça e por meio de Jesus.
Mas o dom nós temos que procurar dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Agora a pergunta é, se é na pessoa do Espírito Santo que está em mim esses dons, quantos dons o Espírito Santo porta? Quantos? Quantos? Todos. Você consegue entender? Todos. Só não sai para fora porque a gente não busca onde tem que buscar. Por isso que na hora de orar, na hora de curar, eu não tenho que procurar o dom em mim. Será que o Senhor já me deu o dom de língua? Será que o Senhor já me deu o dom? Não, eu vou procurar na pessoa do Espírito Santo o dom e você vai ser curado. Amém. É essa procura que a gente tem que ter. Na pessoa do Espírito Santo eu te curo. Porque por mim, se eu estou falando de uma forma, irmãos, de realmente buscar. Ou seja, eu estou pedindo, buscando, batendo e achando. Está no profundo. Aleluia. Não está no externo. Embora ele deu o dom para mim, e é irrevogável o que ele deu para mim, mas irmãos, nós temos que caçar no fundo da pessoa do Espírito Santo. Consegue entender? Em Cristo. Em Cristo. Igual a Efésios lá, né? Amém? Sim ou não? Amém. Amém? Não? Amém não? Amém. Amém não? Não entendeu? Glória a Deus. Porque assim, assim pelo alguns estudos que eu meio que deu uma bugada na minha cabeça. Porque as igrejas, né, os ministérios já fazem isso, né? Esse negócio de, venha, faz a fila para cura. E essas pessoas, elas já fazem isso, está certo ou não está? Porque como que eu vou saber se está manifesto esse poder, se já acontece isso em algumas igrejas? Então, aí é o que eu te falei, Olê. Na verdade, assim, eu não acredito. Eu vou ser bem sincero para você. Não estou falando que não há o agir do Espírito. Porque nas igrejas num todo, obviamente que tem cristãos. Obviamente que tem pessoas regeneradas e que foram feitas novas criaturas em Cristo Jesus e são portadores do Espírito Santo. Sim. Mas assim, é que eu não... como eu te falei, eu ia longe com algumas informações, mas, por exemplo, eu tenho pego alguns prints de alguns pastores que colocam lá o dia da cura. Como o dia da cura? O dia da libertação, como o dia... Então tem um dia específico para ser curado e ser liberto? Campanha da libertação, campanha da cura. O que é isso, gente? É o que eu falei, dom de curar, olha, não é assim, em nome de Jesus já te dou... A gente fazia, mas fazíamos porque a gente é ruim. Tá com dor de cabeça, vem o Lucas, tô com dor de cabeça, tô com qualquer problema. No nome do Senhor Jesus, eu invoquei o nome, fiz certo? Seja curado agora, já dou graça, Senhor. Não, dom não é isso não. Dom é o seguinte, você vai sair curado, Lucas. E eu realmente curar ele, dom é na hora, irmão. Dom não é daqui 10 dias, 10... Você não vê o que usa... ele orou pelo coxo, e aí virou as costas, e a Bíblia falou que não, em nome de Jesus vai acontecer. Por isso que eu estou falando que ele está longe. Sim. O que acontece nessas igrejas é o que eu falei, Olê. Eu não estou falando que não tem pessoas portadoras do Espírito Santo que até haja manifestação e acabe curando. Mas tem um grande problema. Na verdade, pode ter dois problemas. Um é o fato de nem todo o poder ser manifesto pelo Espírito Santo, e eu acredito que acontece. E aí é ruim, porque o mal também manifesta poder. E o outro problema é o seguinte, se aquele que está fazendo também não entende por que está fazendo, ele no dia do Senhor, ele vai requerir desse poder, e o Senhor vai falar o que para ele? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Aí ele vai falar, mas eu profetizei em seu nome. Olha o que as pessoas estão apresentando para o Senhor Jesus. Eu curei no seu nome, eu fiz milagre, eu expulsei demônio. Tudo isso é dom. Você vê como o dom é algo para a era vindoura, que eles estão apresentando na hora do galardão? E aí o Senhor Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por quê? Porque você usou o dom para se autopromover, você usou o dom para promover a placa da igreja. Então, no caso, esse dom vai ser usado, tipo assim, vamos supor, eu aprendi que eu tenho o dom da cura. Aí vai ser que nem as obras, vai aparecer, eu vou me envolver e vai acontecer, ou como que vai ser isso? Porque não dá para entender. Sim, na verdade você não aprendeu, manifestou. Entendeu? Ele já está em você. O poder do Espírito já está em você. Mas aí eu estou no meu trabalho, aí vai ser, eu vou ter o discernimento de estar impondo a mão na pessoa e me curando? Sim, se tem a necessidade, você tem que ir. Aí é que está. Por exemplo... Mas tem pessoas que usam isso, que já sabem que tem a cura, mas marca o culto o dia da cura. É isso que está errado. Aí que está um problema, porque isso para o Senhor é considerado como obra de iniquidade. Então a gente não... Vamos supor que aconteceu na sua vida, e realmente aconteceu no seu trabalho, e realmente você foi tomado pelo Espírito Santo, e realmente você curou um paralítico.
Aí você fala, opa, agora eu tenho dom. Agora eu vou sair pelo Brasil afora colocando até slogan que eu curo pessoas. Isso. E você pode até curar todo mundo. Mas a questão é, o primeiro paralítico talvez o Senhor colocou na tua vida e o restante. Aí você curou 1 milhão de pessoas, vai chegar no dia do Senhor e você vai falar assim, Senhor, eu quero entrar no teu reino. Ele vai falar assim... mais ou menos o pensamento da obra, então. A exato. Intimidade, exato. andar em espírito, aí Exato. vai manifestar aquele poder que eu percebi Exato. que eu tenho. Exato. Assim, eu sei que a gente tem todos pelo Espírito Santo. Exato. Mas alguns não manifestam porque talvez eu não permita, Exato. ou porque eu não sei ainda como lidar, o que é, exatamente. Né? Exatamente. Só que assim, aí o momento que você perceber, como eu te falei, opa, peraí, eu estou vendo que está desenvolvendo o dom da palavra. Mas aí eu vou começar agora a abrir escola de estudo bíblico. É isso que eu estou te falando. O Espírito tem que te direcionar. Porque senão para o Senhor é obra de iniquidade. Entendi. Então tem que tomar cuidado com isso também. Foi bom você ter trazido, porque tem que tomar cuidado. Porque não existe esse negócio. Campanha de cura. Irmão, pelo dom, pela palavra, é assim, ó, seja curado agora. Mas você vai ter discernimento para isso, né? Agora. E aí, assim, a pessoa realmente tem que ser curada. É óbvio que tem coisa que não dá pra gente saber. Por exemplo, é um exemplo, tá? O Everton foi diagnosticado um câncer no fígado. Eu posso orar para ele e falar, seja curado agora pelo nome do Senhor Jesus. Mas assim, irmão, é curado agora ao ponto dele sair agora, fazer um exame clínico e estar curado. Obviamente que ninguém vai conseguir testemunhar se ele foi curado ou não. Porque pode não acontecer nada em manifestação. Mas não sei, você entendeu? Sim. Aí as pessoas, não, mas o Everton, será que ele foi curado? Irmãos, é para ser. Para ele chegar e falar assim, ó, pode sair agora, irmão. Pode fazer um exame clínico lá que você não vai ter nada de câncer. Isso é cura, por dom. Você entendeu? Entendi. Só que assim, eu ainda não estou nesse nível, em todas essas questões, os dons também. Né? Mas o que eu estou trazendo para os irmãos é que por prudência nós temos que buscar. Nós temos que mudar o nosso posicionamento em todos esses dons. Entendeu? Não é ficar esperando também esse negócio de obra, o Senhor vai me mostrar. Não, o Senhor já está mostrando, é que a gente está cego. É que o nosso espírito está embotado, o nosso espírito ele está assim, ele está tanto na idolatria. Lembra uma vez que eu expliquei para os irmãos lá em Salmos? Ele está tanto na idolatria que assim, a gente perdeu o sentido de visão, o sentido de tato, de audição, de andar. Todos os sentidos do nosso espírito está embotado, ou seja, está atrofiado. O que a gente precisa começar a fazer? Buscar para desatrofiar esse espírito. Porque estão passando pessoas do nosso lado com toda necessidade, por a gente não ter o radar, a gente está deixando passar. E é uma forma de testificar, né? Porque a gente pensa, estou falando assim até como muito tempo na igreja. Não, que eu tenho que evangelizar, que é o falar, que é não sei o que. Não, tem que testificar aquilo que você está vivendo. Porque isso não faz sentido. Exato, Sam. Por isso que multidões seguiam Jesus. Porque Exato. ele tinha aquele... Né, claro também que era... Por interesse, parte, sim. né, da profecia do Sim, Senhor sim, Jesus. sim. Né? Ele tinha, mas se o próprio Jesus tinha que testificar, depois ele começar a ensinar, apesar por parábolas, Sim. e nós, não nós, né? Não, e a palavra diz que onde o Senhor Jesus andava, o reino era visto com manifesto. poder, era manifesto, você entendeu? Então é isso. A evidência do Não reino é poder. porque assim, ó, muitas pessoas dentro das igrejas, pastores, o que a gente mais ouve, ó, irmãos, eu vejo todo dia quase, todo dia não, desculpa, toda semana, que tem culto, pelo menos de alguns pastores que eu conheço, hoje 4 almas foram ganhadas para Jesus, tá legal, mas para quê? Ele está ganhando alma nem sabendo por que ele está ganhando. Porque, irmãos, volto a dizer, eu estava conversando ontem com o pastor antes, você que já recebeu o evangelho do reino e não se posicionou, você está pisando no sangue de Jesus. Porque ele te salva para andar por boas obras. Se você não está andando por boas obras, o que serviu ele te salvar? Então, o que adianta esses pastores ganhem 4 almas para Jesus, mas se o reino não é manifesto na vida dessa pessoa, não serviu de nada. Vai ela para trevas exteriores e o pastor também. Está servindo de alguma coisa? Por isso que a gente tem que se levantar com autoridade como Pedro, irmãos. Levantar e assim, ó, quer começar por um dom que está batendo na tua porta todo dia, o dom da palavra, irmão. Você tá estudando e aprendendo para quê? Para quê? Ainda que seja difícil de chegar no dom da cura, de se chegar e curar, mas a palavra, irmãos, abre a boca. Porque aí a gente vai começar a manifestar poder e começar a tomar esse mundo. Amém. Tá entendendo? Amém?